nosso debate de hoje é sobre o agro em desenvolvimento. Nosso convidado, vice-presidente da FIEG, André Rocha. André, é um prazer ter aqui conosco no programa Minuto Agro. Obrigado, Josi. É um prazer poder estar aqui no Minuto Agro, tentando aí ajudar a responder e contribuir para a melhora do desenvolvimento não só do agro, mas do desenvolvimento econômico e social do estado de Goiás. André, quando nós falamos da produção de açúcar aqui no estado de Goiás, dados nos mostram que a safra 2020-2021 terá um acréscimo de 53,6%, uma diferença de 2,7% em relação à safra do ano anterior. Na sua perspectiva, qual a análise desse cenário em crescimento e em desenvolvimento das tendências para o álcool, para o açúcar e para a cana-de-açúcar? Bem, essa safra, José, era uma safra bastante promissora. A nossa expectativa é de termos uma safra recorde na produção de cana-de-açúcar. Devemos até conseguir alcançar, mas não nos números inicialmente estimados, porque nós tivemos um período muito seco, uma falta de chuva, sobretudo em abril e maio, que às vezes cai uma pequena chuva que faz toda uma diferença. Vamos concluir a safra. A partir de agosto tivemos uma queda muito grande da produtividade das usinas. Está ocorrendo em alguns lugares o que a gente chama de uma morte súbita da cana, porque ela não consegue sobreviver por falta d'água. Mas, como eu disse, nós devemos ainda superar a safra anterior, que foi a maior safra que nós temos. O grande problema que nós vamos ter é com a próxima safra, porque em alguns lugares nós estamos observando que a cana não conseguiu brotar, aquela cana que já deveria estar brotando, que já tinha sido colhida anteriormente, né, nos meses anteriores, julho, junho, maio. Então esse é um problema que nós vamos enfrentar para a próxima safra. A safra de Goiás é uma safra que a cana se volta à produção de etanol. Normalmente nós temos aí entre 75% a 80% da cana destina-se a etanol, 20% a 25% destina-se a açúcar, né, a produção de açúcar. O que ocorreu nessa safra? Primeiro, nós tivemos um fundamento de uma diminuição do estoque de açúcar no mundo, então isso fez com que houvesse uma pequena valorização do açúcar, chegando aí mais ou menos em 15 centavos por libra-peso. Nós já tivemos preço de açúcar a 37 centavos por libra-peso, mas estávamos com preço em torno de 11, 12 centavos. Então esse açúcar, com 15 centavos, ele consegue remunerar melhor do que o etanol. Lembrando que 70% da produção brasileira visa a exportação. Goiás tem uma vocação para álcool, porque nós temos ainda uma logística cara para esse açúcar que é exportado, mas também com a alta do dólar, com a desvalorização do real, então o preço do açúcar ficou bastante competitivo mesmo em Goiás. Por isso, essa alta. Então, quando nós passamos aí uma produção aí de açúcar, mais ou menos assim, de 18% da produção para 20%, 24%, 25% da produção, tivemos esse salto que você mencionou. Então devemos fechar a safra mais ou menos com 74% da cana voltada à produção de etanol, 26% à produção de açúcar. Com relação aos próximos anos, temos uma dificuldade na próxima safra, acabei de falar, em virtude do clima, mas pode ser que também que uma boa chuva nesse verão, em janeiro, em fevereiro e março, isso possa ajudar a recuperar essa cana. Isso é o que nós esperamos. No caso do etanol, o etanol tem uma participação significativa na nossa matriz de combustíveis, né, no ciclo Otto. Nós esperamos agora com o RenovaBio, que foi lançado em 2016 e começou a vigorar esse ano, que o Brasil valorize cada vez mais o combustível e também a energia limpa e renovável. Então nós prevemos aí assim um bom futuro, tanto é que os certificados de carbono, os CBIOS, frutos do RenovaBio, tiveram uma valorização muito grande. Nós estávamos vendendo aí a R$20 no início da safra, já fizemos venda agora a R$50 desse certificado. Mas para você ter uma ideia, na Califórnia esse mesmo certificado é vendido a $200. Né? Então, quer dizer, nós ainda temos muito, o Brasil ainda tem muito que aprender na valorização
da economia limpa, né? Não é só do combustível ou da energia, mas da economia limpa como um todo. Mas temos aí uma boa perspectiva para o futuro, temos a questão aí do bioplástico, hoje há uma conscientização muito forte nessa área ambiental. Então, e o setor, de uma maneira geral, ele está procurando cada vez mais transformar todos os seus produtos em alguma fonte de energia, né? Transformando a vinhaça em biogás, a torta de filtro em biogás. Então, para que a gente não desperdice nada e utilizemos no máximo aquilo que diz a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. André, quando nós falamos sobre o protagonismo da indústria aqui em Goiás, nós verificamos que nós tivemos um índice recorde em relação ao patamar nacional. Você acredita que esse fator de crescimento, desenvolvimento e de avanço da tecnologia, mesmo em tempo de pandemia, está ali agregado aos fatores de incentivos, como programas Produzir, o programa Fomentar, como também a diversificação na economia? E qual o papel fundamental dos incentivos para gerar a competitividade também nessas indústrias goianas? Bem, sem dúvida nenhuma, os incentivos foram vitais para poder atrair para Goiás indústrias de todas as cadeias produtivas. Então isso foi muito importante. E isso também se tornou importante, que, por exemplo, nós já tivemos anos onde havíamos uma pujança, por exemplo, na produção de soja, no preço da soja, como esse ano. Em alguns estados conseguiram ganhar muito com isso, o Mato Grosso. Mas em alguns momentos, com a queda do preço de uma commodity, a economia desses estados também cai. Então já passamos por isso com valorização de minérios em alguns momentos, com valorização de produtos primários em alguns momentos, com crise na construção civil em alguns momentos. E em todos esses momentos, Goiás saiu melhor. Por quê? Porque, assim como você falou, ele conseguiu diversificar a sua economia. Quer dizer, nós temos uma construção civil forte, nós temos indústrias automobilísticas, aqui é a única do Centro-Oeste, né? A Mitsubishi, a Caoa, a Suzuki, a própria John Deere, que produz aí colheitadeiras. Nós temos a indústria, o setor de mineração também forte aqui, setor de alimentos muito forte, uma cadeia sucroenergética também muito forte. Então, isso você consegue não só equilibrar, mas também interiorizar o desenvolvimento, que isso é muito importante para Goiás. Nós conseguimos levar o desenvolvimento principalmente para o sudoeste goiano, para a região sul, né, sobretudo, lógico, falta ainda levar, sobretudo, para o nordeste goiano, mas você precisa, ao mesmo tempo, incentivar, difundir, criar uma logística favorável, levar a mão de obra, treinar essa mão de obra, então, e desenvolver cadeias que cabem em cada localidade. Então, Goiás cresceu muito, se desenvolveu, né, a arrecadação do Estado cresceu muito, a relação receita-dívida caiu muito, o IDH do Estado como um todo cresceu, a economia do Estado cresceu acima da média nacional, como você mesmo notou, e a industrialização do Estado também cresceu, a participação da indústria no PIB cresceu muito. Enquanto nós vemos, aí, principalmente nos últimos 15 anos, uma desindustrialização no Brasil, em Goiás, isso pelo menos em 10, 11 anos, houve um crescimento muito forte. Depois tivemos também uma queda de desindustrialização, como outros estados, mas menos do que os outros estados, menos forte, né? Então isso contribui, porque a agricultura, a pecuária e mesmo a mineração, quer dizer, o setor primário é importante para a economia, mas nós precisamos cada vez mais agregar valor. Para você ter uma ideia, assim, no Brasil, quando a gente fala em participação da agricultura no nosso PIB, ela é de 4,4%. Quando a gente fala em agronegócio, vai para 21%, ou seja, a indústria consegue agregar antes e depois 17 pontos percentuais. E é importante porque essa indústria tem salários de melhor qualidade, um emprego de melhor qualidade. Normalmente o empregado da indústria tem plano de saúde, tem uma série de benefícios que o empregado do campo não tem. Apesar de muita coisa ter mudado e muita coisa ter melhorado no campo, mas ainda é aquém. Então, essa contribuição, então nós precisamos valorizar e tentar agregar cada vez mais valor. Quer dizer, é importante para o Brasil procurar vender tudo que ele tem. É lógico, o Brasil quer vender soja, ótimo, quer vender milho, quer vender algodão, mas ele precisa tentar ao máximo agregar valor. Por exemplo, a cadeia do algodão. O Brasil hoje exporta 2 bilhões de dólares dentro da cadeia do algodão, e algodão in natura.
Mas quando ele importa tecelagem, roupas, etc., ele importa 6,3 bilhões de dólares. Então você tem um déficit de 4,3 bilhões de dólares. Você vê o que está acontecendo com a soja. Está muito bom para o produtor rural, é importante que ele está tendo uma renda muito boa com a soja, com o alto preço da soja, alto preço do milho. Mas em compensação está faltando insumo para a nossa indústria. Então vemos indústrias importando soja do Uruguai, importando óleo de soja bruto da Argentina e da Bolívia. Então, quer dizer, e isso acaba encarecendo o produto também para o consumidor brasileiro. Tivemos uma alta em função de oferta e de procura. Mas o mais importante seria a gente tentar maximizar a industrialização. Aqui em Goiás mesmo, nós temos aí pelo menos quase 50% do nosso parque industrial está ocioso. E no Brasil como um todo, nós vimos várias indústrias de processamento de óleo de soja, de farelos, fechadas. Então o que a gente precisaria ter? A gente precisaria tentar agregar valor, em vez de exportar a soja in natura, procurar exportar, incentivar, né, a exportação do óleo de soja, do farelo, da lecitina, né, de produtos que têm um valor agregado. Porque é um ganha-ganha, a gente exportaria um produto de valor agregado maior, deixaria de importar esse produto, porque nós poderíamos produzir para atender também o mercado interno. No transporte do produto de valor agregado, quer dizer, quantos caminhões de soja nós passamos pelas nossas estradas, danificando, jogando CO2 na atmosfera e também causando os acidentes, e a diminuição desse fluxo com o envio não da soja, mas do óleo de soja, então nós teríamos menos acidentes, menos peso nas estradas, menos CO2 poluindo, então é um ganha-ganha. Então o Brasil tem que procurar como um todo, não é só Goiás, mas o Brasil como um todo tem que procurar fortalecer as cadeias produtivas na ponta. É um absurdo, por exemplo, o Brasil ser um grande produtor de cacau e os maiores exportadores de chocolate serem Suíça, serem a Bélgica, né? Mesma coisa acontece com o café. Você vê a participação do Brasil, da Colômbia, e o grande exportador de café no mundo é a Alemanha. Então, assim, nós precisamos ter uma política de desenvolvimento. Então, eu acho importante até que o governo federal ele deveria retornar, né, a criação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, porque infelizmente o Ministério da Economia, assim como as secretarias estaduais de economia ou municipais, eles têm uma pauta fiscal muito forte. E uma pauta de desenvolvimento ela tem que ser desvinculada. Nós precisamos criar e planejar uma política de desenvolvimento industrial, porque é sabido que é o seguinte, onde você tem indústria forte, você consegue, com a agregação do valor, você consegue aumentar a arrecadação, você consegue aumentar a circulação do dinheiro, porque se você tem salários melhores, você melhora o IDH. Então você tem uma política de ganha-ganha, né? Então acho que Goiás tem que fazer isso. E novamente, reforçando, nós vimos que os incentivos fiscais, o fomentar, o produzir, e agora nós temos um novo programa que é o ProGoiás, nós esperamos que o ProGoiás consiga também ser competitivo para poder também atrair essas empresas. Nós estamos aí vivendo uma pandemia, mas o Brasil, se Deus quiser, precisa voltar a crescer. Nós precisamos, inclusive, processar muitos alimentos para atender o mundo. Então, Goiás é um grande celeiro da produção de alimentos, mas nós precisamos ter políticas e ter práticas de incentivos que possam dar competitividade às indústrias goianas e possa também atrair outras indústrias para que possam processar esses produtos aqui em Goiás e que nós possamos, a partir daqui, exportá-los com maior valor agregado. André, quando você mencionou na sua fala a importância de agregar valor ao processo primário, aos produtos, nós sabemos que os nossos alimentos, durante este período da pandemia, Goiás foi destaque na importação, na exportação, e que também o consumo interno na casa, nas residências das populações aumentaram. Nesse sentido, quando se fala de processo de industrialização de alimentos, quais são os desafios e as oportunidades que estamos enfrentando neste momento? Bem, nós temos que lembrar, primeiro, nós temos um pequeno mercado consumidor. O mercado goiano é um mercado de 7 milhões de habitantes. As grandes empresas que estão aqui, quando vêm para cá, muita gente fala, Goiás é privilegiado que você está no coração do Brasil. Em muitos aspectos isso é positivo,
Por outro lado, nós estamos aqui a 1.000 quilômetros dos maiores mercados consumidores no mínimo e também com a distância de pelo menos 1.000 quilômetros dos portos, para que a gente possa exportar ou que possamos, através desses portos, utilizar modais mais baratos, como a cabotagem através de navios. Então, essa distância pode ser positiva em alguns pontos, mas na maior parte dos pontos ela é negativa, porque nós precisamos que os insumos cheguem, alguns insumos, às nossas indústrias. Nós temos um polo farmacêutico. Vários insumos são importados, precisam chegar aqui em Goiás, então você paga um frete caro para chegar, e quando você produz, você não pode pensar em produzir para 7 milhões de habitantes. Você tem que tentar produzir para 220 milhões de habitantes no Brasil, ou para os maiores mercados consumidores, seja no Brasil, que estão no Sudoeste, ou seja para exportar. Então, por isso essa importância de você agregar valor, né? Então, para que essa distância, para que esse frete, ele não seja um entrave tão grande. E nós temos a política de incentivos justamente para poder equalizar isso. Vou dar um exemplo com o etanol. O etanol aqui em Goiás, na indústria, ele é mais barato do que a indústria em São Paulo. Só que o etanol que eu produzo aqui, 70% eu vendo fora de Goiás. Eu vendo mais etanol, por exemplo, no estado de São Paulo do que no estado de Goiás. Então, pelo tamanho do mercado. O ICMS do etanol em São Paulo é 12, o ICMS do etanol em Goiás é 25. Então, eu preciso de uma política de incentivos para que possa reduzir, para que eu seja competitivo e para que o frete que eu preciso desse produto que sai daqui de Goiás e que vai para Paulínia, em São Paulo, ou que vai para o Nordeste, ele consiga ser competitivo. Então, essa é a importância que a gente tem. E eu estou falando do etanol porque nele eu já agreguei valor. Eu não exporto cana-de-açúcar, eu não ia plantar a cana, porque a cana anda no máximo 30 quilômetros, ao contrário da soja, ao contrário do milho, que você consegue se deslocar mais com ela. Então, assim, nós precisamos disso. Nós, infelizmente, a maior parte do nosso transporte ainda é rodoviário, as nossas ferrovias ainda não são uma realidade. Nós estamos começando agora com a Ferrovia Norte-Sul, nós temos aí pouca coisa da LL, mas nós ainda temos o desafio de escoamento de produção, mas temos aí oportunidades. A gente espera que no futuro tenhamos a FICO construída, que nós possamos utilizar mais o modal hidroviário aqui no Brasil. O Brasil já avançou muito na questão portuária, mas tem muito a avançar, né? Os nossos índices de produtividade nos portos brasileiros são muito inferior aos portos da Europa ou da Ásia, né? Então, assim, nós ainda temos muito a melhorar nisso. E para você ver como é que é uma questão de custo. Por exemplo, caso do açúcar. Por que nós não temos uma vocação para açúcar aqui? Olha, o meu preço, o meu custo de frete do açúcar, entre eu sair do Porto de Santos e levar para Dubai, é 1/3 do valor do frete. Para eu levar lá por exemplo, de Ribeirão Preto até o Porto de Santos, eu tenho o mesmo valor do que levar de Santos para Dubai. E mais ainda, para mim pegar a cana e levar para a indústria e depois processar essa cana e transformar em açúcar, então o custo da cana do campo para a indústria é o mesmo preço do que eu pegar o açúcar de Ribeirão e ir para São Paulo, daí você vê a agregação de valor, e o mesmo preço de eu levar de São Paulo, do Porto de Santos, para Dubai, por exemplo, porque eu tenho um modal mais barato e mais eficiente, que é o navio. Então, aí você imagina que de Goiás eu ainda tem um acréscimo desse frete, seria de Goiânia, né, ou do interior do estado, até Ribeirão Preto. Então eu tenho esse diferencial que eu preciso do incentivo para poder equalizar isso. Então por isso que a gente não produz tanto açúcar aqui em Goiás. Quer dizer, nós somos o 4º produtor de açúcar, né, perdemos de São Paulo, Minas e Paraná, mas pela nossa produção de cana, na teoria, nós deveríamos produzir muito mais açúcar. Você vê que o Paraná, que tem uma logística mais eficiente, produz mais açúcar do que etanol, porque o preço do açúcar é melhor. Minas é meio a meio, né? São Paulo já é um pouco mais de etanol, por quê? Porque você tem um grande mercado consumidor de etanol, você tem um ICMS barato. Né? Então, eu volto a dizer, o preço do álcool na usina em Goiás é mais barato que o preço do álcool na usina em São Paulo. O que encarece na bomba, infelizmente, é uma carga tributária maior que tem da distribuidora para os postos
onde não há incentivo fiscal, porque da usina para a distribuidora tem um incentivo fiscal, por isso que ele é vendido mais barato. Né? Então, nessa movimentação toda, infelizmente, ele chega mais caro para o consumidor, mas ainda chega bem mais barato e mais competitivo do que a gasolina. Então, o nosso desafio é mostrar para quem faz a política de desenvolvimento, para a sociedade, que a política de desenvolvimento ela é uma política de médio e de longo prazo. Nós não podemos pensar, olha, eu vou te dar um incentivo para você montar uma indústria. Eu não preciso do incentivo só para a montagem da indústria, eu preciso dele no dia a dia da operação. Porque já que o meu mercado é pequeno, o que justifica alguém vir aqui, ir lá para Anápolis e montar um carro que ele vai ter que vender em São Paulo? É muito mais fácil ele montar, então, em São Paulo, está do lado do mercado consumidor. Você imagina algumas gerar peças... economia local. Gerar economia local. Você imagina algumas peças que chegam pelo porto, você tem que trazer até Goiás, 1000 quilômetros, para depois voltar com o carro pronto para São Paulo, onde ele vai ser vendido. Então, você precisa do incentivo para isso. Mas o que você ganha ao dar o incentivo? Você ganha arrecadação, por exemplo, dos impostos federais, que aí o município ganha muito com isso, o Estado menos, mas o município. Mas o que o Estado ganha? O Estado ganha com emprego, o Estado ganha com as indústrias satélites que vão fornecer para essa indústria de automóveis, que tem incentivos menores do que a própria indústria de automóveis. Com esse emprego de maior qualidade, você consegue, inclusive, fomentar a questão de instalação de universidades. Né? Você vê, por exemplo, pega São José dos Campos. O que virou São José dos Campos em função da Embraer? Né? Em função da Embraer, hoje você tem um ITA lá. Né? Você pega Camaçari, lá na Bahia, que hoje você tem a Ford, você tem a Braskem, hoje é a maior concentração de PhDs do Brasil. Então você consegue, você tem algumas questões que são intangíveis, não são apenas, se mostra na arrecadação, né? Mas você consegue levar nesses lugares um desenvolvimento, uma melhoria da qualidade. Né? Então o Estado ganha com a atração dessas empresas, não só pelo emprego, esse emprego ele gira na economia, você movimenta outras cadeias produtivas, né? Você movimenta o comércio, você movimenta o serviço, hotelaria, restaurantes, concessionárias de veículos, que não fazem parte daquela cadeia, por sinal. Então, eu acho que isso que é positivo, e graças a isso a gente tem os indicadores de mostrar que Goiás cresceu acima da média graças a isso. Precisamos crescer. Agora, nós temos um desafio de ter um Estado cada vez mais pesado, que é um Estado que foi herdado e que nós precisamos aí também de políticas e de reformas para que a gente consiga tirar o peso do Estado, para que o Estado possa não só fomentar desenvolvimento, mas também investir nisso, coisa que infelizmente ele não tem feito. E eu falo isso a nível municipal, estadual e federal, em função do peso do Estado. André, foi um prazer tê-lo aqui no Minuto Agro. Infelizmente, nosso tempo já está bem escasso, mas poderíamos ficar aqui por longos períodos discutindo o agronegócio e a sua visão impecável em relação a esta cadeia. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Josi, obrigado a todos. É um prazer sempre estar aqui. Voltarei quando for chamado, vai ser sempre um prazer, sempre um desafio. Obrigado. Você que nos acompanha, nossa gratidão. Acompanhe nossas redes sociais, canal TV Alego, canal 3.2. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.